Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo uma história de vida real. Uma fase. Uma fase, exatamente, mãe. Uma fase da nossa vida, uma forma de mostrar para vocês que há superação, que há possibilidades de mudança, Soluções. que há soluções, mesmo que quando a gente está vivendo aquela fase difícil, a gente não enxerga, né, a possibilidade de sair dali. Acha que nunca vai passar, na realidade, nunca vai acabar aquilo. Exatamente. E a gente vai trazer uma história de vida hoje para vocês, para vocês saberem como é a nossa vida, como foi nossa vida. E motivar, né, para que você estiver passando, ou então que não seja exatamente como a gente vivemos, mas diferenciado, e saber que você também tem a capacidade e Deus também é com você e você também vai superar. Exatamente. Ó, a história de hoje, como foi que a gente mudou para uma kitnet de 2 compartimentos, aonde nós não tínhamos nada e dormíamos no chão. É bem curioso, porque quando a gente viveu essa fase, a gente morava na casa dos patrão da minha mãe, eram mais excelentes pessoas, mas quando a minha mãe recebeu o dinheiro, né, o salário dela, a minha mãe foi atrás de algo pra gente morar, para que a gente pudesse ter nossa privacidade. Então, só que nós não tínhamos nada, 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 nada. Nós dormíamos no chão, um papelão no chão, era ali que a gente dormia, não tínhamos coberta, não tínhamos nada. Literalmente nada. Para você ter ideia, se você não tinha uma colher, não tinha um garfo, não tinha um colchão, nem uma esponja, não tinha nada. Para dizer que não tinha realmente nada, além de ter um bico de energia dentro, né, que fazia parte do local, e uma pia com uma torneira dentro. Mas, tirando a lâmpada e a torneira, literalmente Nada. nada. Foi uma fase assim bem difícil mesmo que a gente viveu. E quando a gente conseguiu um colchão, foi um colchão até doado por uma amiga dela da igreja. Sabe aqueles colchão de hospital? Colchãozinho daquele de solteiro, quando ela soube que a gente estava morando nessa kitnet, nós não tínhamos nada, né? Ela doou esse colchão. E ali a gente foi seguindo com a vida, né? A gente tinha para onde retornar após o trabalho, a igreja, quando nós íamos. E era o lugar que a gente tinha. Na mesma época, nós não tínhamos muitas vestimentas, então era a roupa que a gente vestia durante o dia inteiro, a gente chegava, lavávamos para a gente vestir novamente no dia seguinte. A minha mãe tinha uma calça, eu tinha uma saia, uma blusa, acho que era 2 blusas, se eu não me engano, na época. A minha mãe tinha uma calça. Então toda noite a gente chegava, lavava, colocava para secar, que no nosso estado é um lugar muito quente. Hoje nós não moramos mais lá, mas na época é um estado muito quente, então qualquer coisa que se lave, mesmo sendo à noite, no dia seguinte está seco porque é muito quente. E assim a gente seguiu por um bom tempo, lógico, apesar das dificuldades que a gente vivíamos, a gente nunca deixou de acreditar que Deus nos daria um norte, né? Nos daria uma possibilidade de melhora. Apesar de não sabermos como ia conseguir aquilo, porque as pessoas nos via e julgava, achava que não há possibilidade nenhuma, né? Até porque as pessoas só apostam na gente depois que a gente já alcançou o propósito de Deus, vamos dizer assim. Mas enquanto a gente está no processo, as pessoas não acreditam, né? Ninguém quer investir em algo que não sabe se vai ter êxito, se vai ter sucesso, né? E na realidade, além de toda essa dificuldade do vestimento, da alimentação, ainda tinha assim, né? E nosso cabelo é crespo, né? A gente são crespa. Agora imagine, a gente não tinha um condicionador, não tinha o shampoo. Aí você pode dizer assim, não, mas não tinha o shampoo, mas dá para lavar com sabonete.
Às vezes nem sabonete tinha, lavava mesmo com sabão grosso. Agora imagine um cabelo crespo, né? Graças a Deus por isso que eu tenho o cabelo crespo, né? Mas eu digo assim, pra desembaraçar, e ela como criança, né, adolescente, agora imagine uma criança crespa, a mãe sem condição nenhuma de usar um condicionador, porque nessa época era, para mim, foi bem difícil. Imagine há 20 anos atrás, que hoje você compra um condicionador em tudo quanto é esquina e é baratinho. Mas na época, para mim, era extremamente difícil. Agora imagine ver os filhos de todo mundo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho e a minha, o cabelo crespo, sem condição nenhuma de estar cheiroso, de estar bem cuidado, não por descuido, mas por condições financeiras de não dar para fazer como queria fazer. E sabe-se quando a gente tá numa fase que a gente questiona a Deus, por que a gente tá vivendo aquilo? Nessa fase, eu questionava, às vezes eu até questionava minha mãe também a respeito disso. Você, nossa mãe, a gente trabalha, minha mãe trabalhava aqui só. A gente trabalha, a gente peleja, a gente, sabe, não é uma pessoa esbanjadora, até porque nem tínhamos para fazer isso, né, de gastar dinheiro à toa. E parece que as coisas não acontecem cada vez mais, só mais dificuldade, mais dificuldade. E eu questionava a Deus o porquê disso. Aí minha mãe sempre dizia assim mesmo, pra mim, só confia que vai dar certo, confia. Não olha para dificuldade, não olha para dificuldade, não dá ouvido para quem tá dizendo contra. Porque nesse período, quando a gente vive uma fase difícil da nossa vida, o que a gente vai mais encontrar é pessoas para querer nos colocar mais para baixo, né? E ainda tinha a situação que, como eu estou dizendo, da situação das vestes, do cuidado, no caso eu enfatizo o cabelo, porque era, naquele momento era a coisa que a gente lutava e era bem difícil. As pessoas achavam pessoas assim, adolescente, jovem, para avacalhar, sabe? Quando fala assim, ah, seu cabelo de bombril, seu cabelo não sei o quê, essa farofa, cabelo de vassoura, aquelas coisas. Agora imagine, eu, uma pessoa adulta, eu fazia cara de leão e eu ficava de cima, não chora, não faz não sei o quê. Eu dizia para ela não chorar, porque no fundo eu sentia, né? Mas era para poder ela o quê? Não ficar olhando, porque eu via que ela ficava sofrida, né? De ver as meninas tudo com o cabelo ali. Tinha um cabelo ondulado e liso, né? Dela crespo naquela situação ali meio complicado. Ainda arrumava pessoas para estar, tipo assim, avacalhando, né? Hoje chama bullying. E a gente não tem como se queixar para ninguém, tem que aguentar tudo calado, entendeu? Ainda tirar graça, rirem. É complicado. Servia de chacota, né? Na realidade. Aí foi uma fase, uma adolescente vivenciando algo assim, que as outras adolescentes à minha volta tava numa situação financeira totalmente diferenciada, né? Vamos dizer, um pouco mais privilegiada, apesar de ser pessoas de simples também, mas em umas condições bem mais favoráveis do que a minha na época. Mas a gente foi trabalhando, foi persistindo e Não foi do dia para noite. não, Não foi com mês, não foi com ano. não, Não foi, gente. é Não todo é um dizer, processo. tudo foi um processo, mas não quer dizer com isso que você não possa conseguir com o mês, com o ano, eu digo, o nosso processo. Levou tempo. Porque assim, o processo com Deus, ele funciona. Mas também é assim, porque tem pessoas que em pouco tempo conseguem. É fé, né? E às vezes, de repente, quem sabe, mesmo confiando em Deus, naquele tinha vezes que a gente se entristecia, tinha vezes que a gente chorava, né? Tô num preparo, né? Às vezes para pessoa tem para certas pessoas que a resposta vem a jato, né? Para outras vem meio a passo de tartaruga. Mas todo é um processo. Deus só nos entrega algo maior quando Ele nos vê preparado para isso, né? E a gente teve que enfrentar esse processo. E se você está passando por um processo assim, a palavra que a gente tem hoje para falar para vocês que Antes da palavra, quando ela pulou, quando fala do colchão, você não sabe como foi, ela vai falar no final com você, como foi para transportar este colchão, que quando a gente saímos da casa da minha patroa, na época, que é ex-patroa hoje, trouxemos, eu tinha a roupa do corpo e esse colchão, né, que de hospital, que essa minha amiga me deu na época pra gente não ficar mais no papelão no chão, e um lençol também que ela deu, graças a Deus. E o que que fez?
A gente enrolamos a nossa roupa pessoal, que já não era muito, né? Então dava pra fazer tipo uma trouxa, rolamos, tipo charuto, assim, enrolada, e viemos andando na rua com ele. E era uma certa distância da casa da minha ex-patroa para casa. E o que que acontece? A gente, ela com uma vergonha, não, a gente vai assim mesmo, porque a gente não tinha como pagar nada, nada. E viemos botando debaixo do braço e a roupa caindo pela rua. O que que aconteceu? Quando a gente tá saindo para ir perto do kitnet, que era umas 2 ruas depois da igreja pelo qual a gente frequentava, quem estava sendo, acabou a reunião da igreja, os membros todinho da igreja que conheciam a gente, vendo a gente naquela situação. É. É complicado, gente. É complicado quando a gente para pra pensar assim. É complicado. Mas graças a Deus que superamos, vencemos essa fase. Aqui a gente tentou trazer o mais breve possível nesse vídeo, porque Resumido. se não resumido do resumido, porque se a gente for contar e nos mínimos detalhes a história, vai se estender muito, aí é mais para 3, 4 horas de vídeo. Mas bem resumidão assim para vocês, contando um pouquinho da nossa história e dizer para vocês que Você não está só. Você não está só. Você não está só. Deus está com você. Você é capaz de superar, você é capaz de vencer. Só dê tempo ao tempo. Na palavra de Deus diz que há tempo para tudo e é fase. A gente vai vencer. Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos que surgirão no caminho. Esses obstáculos que surgem é apenas para mostrar e servir de inspiração para outras pessoas. Vai lhe fortalecer. E quando você superar essa fase difícil que você está vivendo, você vai ter um testemunho tão lindo, tão maravilhoso. Valeu a pena. E você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter passado, eu superei. E muito obrigada a Deus por ter me feito vivenciar essa fase aí, porque hoje eu sou o que sou graças ao que eu já vivi, tá bom? Então a gente deixa essa mensagem para cada um de vocês. Mandamos um grande beijo no coração e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu falei,